Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live e nessa noite eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nos Salmos de número 23. Você que está chegando, vai curtindo, vai compartilhando essa live, deixe seu comentário e será uma alegria poder passar alguns minutos aqui, com os irmãos falando desses salmos maravilhoso, que é os Salmos de número 23. Já quero então fazer a leitura. Salmos 23, verso 1. Faremos leitura do verso 1 até o verso 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleos e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor nos guardou, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajude, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa visitar pessoas, curar enfermos, que o Senhor possa responder pessoas que estão orando, que estão preocupadas, que estão com sérios problemas, Senhor. Pedimos que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor, entre com a cura, com a providência, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante de um salmo, acredito eu, no meu ponto de vista, o texto mais conhecido de toda a palavra de Deus, ao lado do também Salmos de número 91. Nós vemos esse salmo em para-choque de caminhões, em muitas casas, em adesivos, colado na geladeira, que é o Salmo de número 23. E o Salmo 23, ele é o Evangelho de João, capítulo 10, no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, ele vai dar um discurso exatamente igual a esses salmos. Lá em João capítulo 10, ele vai usar essa figura de linguagem, essa metáfora. Lá em João capítulo 10, ele vai dizer, olha, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, observe que Jesus ele faz o mesmo, usa a mesma figura de linguagem, essa metáfora dos Salmos 23, lá no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus que escreveu João, no capítulo 10. E nós vemos que a Bíblia ela utiliza essas figuras de linguagem, essas metáforas. O próprio Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, ele vai dizer que ele é a porta. No Evangelho também nós vemos Jesus dizendo, eu sou a videira e vós os ramos. E aqui nós estamos vendo, estamos diante de um texto em que nós vemos o pastor, a figura do pastor e das ovelhas. O pastoreio de ovelhas, que era uma atividade, uma das atividades mais comuns no antigo Oriente Médio, e Davi, ele faz o uso dessa linguagem com sua própria experiência, porque Davi também foi um pastor de ovelhas. Nós vemos lá no livro de Gênesis, Deus aparecendo como um pastor que sustenta e cuida de Israel. Nós vemos uma profecia do livro de Isaías dizendo, Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11, dizendo,
O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Então nós vemos a figura de Deus como um pastor, né, cuidando do povo de Israel, cuidando de suas ovelhas. E já entrando nesse texto aqui no verso 1, ele está dizendo, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E alguns entram por esse texto, né, e acabam interpretando mal esse texto, dizendo, olha, isso, de acordo com esse salmo, com base nesse salmo aqui, não nos faltará riquezas, não nos faltará uma conta bancária positiva, não nos faltará o carrão do ano, mas não é isso, não é essa ideia que o salmista está expressando. A bem da verdade que vai corroborar com isso é que uma tradução mais fiel ao texto original vai dizer que o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, aconteça o que acontecer, Deus estará comigo, ele estará ao meu lado. E o que é que não vai faltar como consequência das bênçãos, da presença do pastor em minha vida? Não irá faltar as coisas que estão presentes nos versos seguintes, no verso 2, 3, as bênçãos que estão contidas nesse próprio Salmos. Existem pelo menos 14 bênçãos para as ovelhas, descrita aqui nesse salmo. A primeira bênção tem o Senhor como seu pastor, não tem falta de nada, descansam em pastos verdejantes, são guiadas a tranquilas e profundas águas, têm a alma refrigerada, são guiadas pela vereda da justiça, têm passagem segura pelo vale da sombra da morte, não temem o mal por causa da constante companhia, ou seja, tem a vigilância, a proteção do seu Senhor, são consoladas, sentam-se na presença dos inimigos a uma mesa preparada com alimentos para banquetear, né? Sua cabeça é ungida com óleo, seu cálice transbordam, confiam que toda essa bondade e misericórdia as seguirão até o fim da vida. Tem fé que na vida futura habitarão na casa do Senhor para sempre. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não me faltará? Não me faltará a sua proteção, o seu cuidado, o seu consolo, a sua orientação, né? A sua cura, a sua presença. Ela estará sempre com as suas ovelhas. O pastor estará sempre presente com as suas ovelhas. E o Davi, que escreve esse salmo, ele tem tanta certeza, tanta convicção disso, e há quem diga que Davi, ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do seu próprio filho Absalão, num ato de rebeldia do seu próprio filho, e ele escreve esse salmo, mas ele também tinha essa atividade do pastoreio como experiência de vida, porque Davi, na sua juventude, ele era um pastor de ovelhas, e como pastor de ovelhas, ele protegia suas ovelhas. Ele protegeu as suas ovelhas da boca do leão, das garras do urso. Por isso que Jesus vai dizer lá em João capítulo 10, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós vemos que não nos faltará proteção, não nos faltará o poder de Deus diante de todas as circunstâncias de nossas vidas. Você já parou para pensar que no mundo em que nós vivemos, né, onde as pessoas visam o sucesso, visam ser promovidas, visam o destaque, as pessoas estão constantemente fazendo algo, seja no trabalho, principalmente nas redes sociais, para que elas possam ser vistas. As pessoas têm essa necessidade de serem notadas, de serem vistas, né? Muitos vão lá, postam foto no Instagram, no Facebook,
porque tem uma intenção, uma carência dentro dela de ver quem está olhando o Facebook dela, quantas curtidas, quantas reações essa pessoa teve. Então nós vivemos em um mundo onde que as pessoas, de forma acirradas, buscam serem vistas, serem visadas. Mas aqueles que aceitaram um dia a Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus, têm a Ele como seu pastor e são alvos de sua atenção. Deus, ele se dirige de uma forma especial. Por quê? Porque são suas ovelhas e ele é o pastor. A Bíblia vai nos dizer em Isaías 53, versículo 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Então, para você que aceitou a Jesus, você tem um olhar diferente sobre sua vida. Você tem a atenção do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a igreja de Deus, você é povo de Deus e você é a ovelha, um animal inseguro, um animal indefeso que a todo momento precisa de um cuidado, de orientação, de proteção, e você tem a proteção, a orientação e o cuidado desse bom pastor que é o nosso próprio Deus. A Bíblia também vai nos falar que nós andávamos, outrora quando nós não tínhamos a Jesus nas nossas vidas, nós andávamos desgarrados. E como eu tenho essa convicção de que Ele está comigo, de que Ele me direciona, de que Ele me guia, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas com o seu próprio sangue, com o próprio sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, e fez de nós, povo único e exclusivo seu. Nós somos ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não faltará? As coisas, como nós falamos, descrita nesse próprio Salmos, É a misericórdia, a bondade, a segurança, a proteção, o consolo. Venha o que vier, seja qual for as circunstâncias de nossas vidas, Deus jamais estará ausente. O verso 2 vai dizer assim, ele me faz deitar em verdes pastos, em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, primeiro eu afirmo que o Senhor, ele é o meu pastor. E o que o pastor faz com as suas ovelhas? Ele direciona, ele guia. A pergunta que fica nessa noite é, se nós que temos a Jesus, que batemos no peito, que nós declaramos que Jesus é o nosso pastor, quem nós temos buscado para tomar as nossas decisões? Aonde é que eu e você temos buscado conselho? Aonde é que eu e você temos buscado direção? Será que é no próprio pastor, no Jesus que nós servimos, na sua palavra? Ou é um conselho do homem, muitas vezes até do conselho do ímpio, na nossa própria maneira de pensar, Já fiz isso de outras vezes e deu certo, porque agora seria diferente. Pessoas que confiam no seu próprio intelecto, Deu certo uma vez, por que não repetir? E esse verso 2 está nos ensinando ao quê? A dependermos de Jesus, a seguirmos a voz e a orientação do nosso pastor. Na região da Palestina, no Antigo Oriente Médio, os pastos ficavam belos e verdejantes após um período de chuva. Mas por boa parte do ano, eles ficavam secos, dificultava o alimento, o pastoreio das ovelhas. E fora isso, poderia ter a presença de animais selvagens, peçonhentos, que representam até isso nos dias de hoje, um perigo, um risco, uma ameaça muito grande para as suas ovelhas. É aí que entra a presença do pastor, porque ele direciona, ele guia.
Talvez você que esteja assistindo essa live, você que irá assistir depois, jovem, adolescente, talvez você possa estar triste, decepcionado, tem tentado até mesmo um relacionamento, né, com alguma pessoa, relacionamento, seja um namoro, ou até mesmo nas amizades, e isso não tem dado certo. E por que que não tem dado certo? Porque Jesus, como bom pastor, ele nos guia em pastos verdejantes, ou seja, ele nos livra do mal, ele tira de nossas vidas aquilo que não é para ser. Pode ter certeza que os irmãos da igreja onde você congrega, ou até mesmo seus familiares que professam essa fé que você também professa, eles estão orando pela sua vida e eles estão pedindo para que Deus venha livrá-lo você do mal. Então muitas coisas podem não dar certo, por quê? Porque Deus nos livra do mal. Ele quer nos levar às águas tranquilas, em pastos verdejantes. Ele quer nos levar no centro da tua vontade. E o contrário disso, se nós não seguirmos isso, nós vamos andar a nossa própria sorte, nós vamos estar pelo mundão aí fora, seguir a voz do mundo e aí estarmos como ovelhas vulneráveis, né, às armadilhas do inimigo, às más companhias, às más influências, né, a todas as pessoas que fingem ser nossos amigos, mas que na verdade não podem ver uma falha sua que já quer zombar, blasfemar da sua fé. Olha lá, aquele ali que se diz crente, que se diz cristão. Então Jesus, como um bom pastor, ele nos guia, ele nos faz deitar em pastos verdejantes, ou seja, ele nos dá direção. E se ele quer nos dar direção, nós devemos dependermos dele, buscarmos a ele em oração e se sujeitar à sua boa, perfeita e agradável vontade. A Bíblia vai dizer também em João capítulo 10, que aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira, isso aqui é interessante, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Ou seja, busca direção, né? Busca conselho, na onde? No Espírito Santo, na sua palavra, né? Se às vezes for aconselhar com uma pessoa, for consultar carne e sangue, vai consultar uma pessoa madura na fé, uma pessoa que tem bagagem espiritual, uma pessoa que tem maturidade espiritual, uma pessoa temente a Deus. Alguns têm um ditado aí que diz que o melhor travesseiro é a consciência limpa. Então olha o que diz em Salmos 4, verso 8. Ó. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ou seja, se eu sigo a voz desse bom pastor, se eu sigo a voz de Jesus, se eu busco, se eu me coloco e me submeto à sua vontade, eu deito, né? Eu repouso em segurança. Por quê? Porque eu sei que ele está cuidando de tudo, eu sei que ele pode abrir portas, eu sei que ele pode me direcionar, eu sei que ele pode trazer a cura que eu preciso, né? Eu sei que ele pode ouvir as minhas orações, as minhas intercessões pelos meus familiares, pelos meus entes, por todos aqueles que estão enfermos, né? Eu repouso em paz, eu estou com o coração em paz, por quê? Eu me submeto à vontade de Deus. Eu sei que eu já não ando mais a minha própria sorte. Eu sei que se portas estão fechando, pessoas estão indo embora da minha vida, é por consequência de Jesus me levar, ou ele querer levar a pastos verdejantes e guiar as águas tranquilas. Deus, como pastor, ele livra suas ovelhas, ou seja, ele livra os seus filhos de todo o mal. Agora olha o que diz o verso 3. Refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. A alma, que no original, ela tem um sentido, ela é uma palavra polissêmica, né? Ou seja, ela pode significar várias coisas. E na Bíblia tem 4 designações de alma. Tem alma como sentimento, né? Alma como pessoas, Romanos capítulo 13, versículo 1. Então, em alguns casos, a alma pode se referir ao próprio ser humano. E a alma como sangue, né? E a alma imortal do homem. E aqui o salmista está falando, refrigera a minha alma, ou seja, incluindo toda a sua pessoa, né? Com suas emoções, paixões e vontade. Num mundo em que nós vemos em que as pessoas cada vez mais estão com nervos à flor da pele, né? Pessoas que vivem de forma ansiosas, né? Pessoas que sofrem antes da hora, pessoas que as doenças de hoje em dia que são mais de causas emotivas, de causas emocionais, o salmista aqui está falando, refrigera a minha alma, ou seja, o bom pastor, ele nutre, ele restaura, ele renova, ele dá saúde para as suas ovelhas. Por isso que ele está falando, refrigera a minha alma. Ele reabastece a nossa vida espiritual. Ou seja, quando eu estou pensando em parar, né, em desistir de tantas coisas que já aconteceram na vida, de tantas pedradas, tribulações, turbulências, é aí que vem Jesus, é aí que vem o bom pastor. Né? Se nós dobrarmos nossos joelhos e clamarmos, ele traz alívio, ele traz escape, ele traz esperança, ele reabastece, ele reanima, ele refrigera a nossa alma. O homem, ou seja, ele trazendo alma para nós, fazemos com que nós temos paz, né, em nossa vida. Mas não é uma paz que o mundo oferece. Porque o próprio Jesus falou, olha só que interessante, em João 14, versículo 27, eu quero citar esse texto aqui, lendo aqui em João 14, versículo 27. Olha só o que vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, em consequência desse refrigério, nós sentimos paz, paz na alma. Não é uma paz que o mundo oferece, não é pombas brancas, não é ausência de guerra, não é churrasco, não é dinheiro no bolso, não é balada, não é mansão. Não, é uma paz diferenciada, é uma paz verdadeira, é uma paz no seu sentido pleno. E essa paz, o único que pode oferecer é o nosso bom pastor, é Jesus. O homem, lá no Antigo Testamento, lá no Jardim do Éden, por conta do pecado, ele perdeu essa paz com Deus. Só que os profetas profetizaram uma promessa de uma paz sendo restabelecida. Olha que diz o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo é o de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha aí a promessa de paz e essa promessa, essa profecia se cumprindo quando Jesus, o Messias, ele veio ao mundo. Ele nos veio restituir a paz que o homem perdeu por conta do pecado. Então o bom pastor, ele quer trazer a paz, ele quer refrigerar, ele traz alívio para a nossa alma, né? Em meio quando estamos fracos, desanimados. Alguns podem perguntar, mas essa paz é para todos? Não, só para aqueles que querem, né, a Jesus, que seguem esse bom pastor. Porque olha o que diz no mesmo livro do profeta Isaías, agora é o capítulo 57, olha o que vai dizer. Por que muitas vezes o homem sem Deus,
Ele pode ter a melhor cama, mas ele não pode comprar o sono. Ele pode ter o melhor tratamento, né? Ir no Albert Einstein, nos melhores hospitais, ter os melhores remédios, mas ele não pode comprar a cura, né? Ele pode ter uma mansão, uma casa gigante, mas ele não pode ter um lar se ele não tiver a presença de Jesus como seu bom pastor. Olha o que diz Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Versículo 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios não têm paz. Mas os crentes, mas aqueles que servem a Jesus, aqueles que confiam nesse bom pastor, ele traz paz, ele refrigera a nossa alma. Por isso que em meio a tantas turbulências, o crente ele está confiante, né? Ele não se desespera, ele não é precipitado, ele não é afoito, ele não toma decisões precipitadas, ele não fica preocupado na mesma proporção, no mesmo nível que o ímpio. Por quê? Porque ele tem a paz, e Jesus quer te dar a paz. Tenha paz, né? As pessoas com nervos à flor da pele, ansiedade, as pessoas têm, hoje em dia, tem o gênio, muito difícil de lidar, o gênio muito diferente umas das outras, mas Jesus, ele nos quer dar a paz, ele quer trazer renovo, consolo para as nossas vidas. Olha o que vai dizer essa promessa de paz que nós falamos de Isaías, ela se cumpre, porque olha o que diz Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha Jesus trazendo a paz para o homem de novo. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: justificado, pois pela fé, temos paz para com Deus. Ou seja, só para aqueles que, só para os redimidos, só para aqueles que nasceram de novo, né? E você que está assistindo, você que está pensando em frequentar uma igreja, faça isso mesmo. Aceite a Jesus e participe dessa paz, dessa comunhão com a presença de Deus. E aí alguém pode estar perguntando assim, mas por que ele faz isso, né? Por que eu, à beira de uma depressão, não consigo sair do quarto, passo pela síndrome do pânico, tenho crises internas, choro, crises de ansiedade? Por que Jesus iria me preocupar comigo? Por que ele iria fazer essa obra, trazer essa paz, esse refrigério, como estava dizendo aqui no verso 3? O próprio verso 3 vai explicar, ó, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? A resposta que você pode estar buscando. Olha o que diz: por amor do seu nome. Ou seja, Jesus, ele faz a obra em nossas vidas por amor do seu próprio nome. Ou seja, Jesus quer ser glorificado através da minha e na sua vida. E se for preciso, para isso ele vai trazer alívio, escape e refrigério para a sua alma. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos em frente. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui ele está dizendo, ele já muda um pouco o seu discurso, né? Ele estava dizendo sobre pastos verdejantes, águas tranquilas, e aqui ele faz menção de um vale, né? O vale da sombra da morte. Esse vale traduz um termo hebraico que indica uma grande depressão no solo, um desfiladeiro, isto é, um vale. Já o complemento dessa expressão sombra da morte traduz o hebraico de Salmavet. No livro de Jó, por exemplo,
Esse mesmo termo aparece para designar a terra das trevas, né, e da sombra da morte, uma frase figurada para indicar a morte ou o lugar dos mortos. Na profecia do profeta Jeremias, a expressão sombra da morte também é aplicada para descrever o deserto e seus perigos mortais. Então, nós vemos que aqui não tem nada de bom. Esse cenário, né, perigoso, né, que nos apavora, né, que nos causa medo, né, pode nos dar desespero, esse vale da sombra da morte. Só que, olha o que está dizendo o texto, ó, nesse mesmo verso. Ainda que eu andasse, ou seja, isso aqui é uma possibilidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas aí ele continua dizendo, ó, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a presença do pastor, do bom pastor no vale, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós passarmos pelo vale da sombra da morte é uma possibilidade, mas a presença do Senhor em nossas vidas não é uma possibilidade, é uma certeza. A Bíblia fala em Salmos, o choro pode, é uma possibilidade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso é uma certeza, não é uma possibilidade. Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 28, se eu não me engano, no versículo 20, ele vai dizer, ó, ele disse aos discípulos, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, a presença do Senhor em meio ao momento difícil, ela não é uma possibilidade, ela é uma garantia, uma certeza e uma segurança. E o Davi aqui nesse verso, ele continua dizendo, não temeria mal algum, porque tu está comigo, né? Ele vai falar sobre o medo, ou seja, ele não está ignorando a natureza humana, né? Que o medo não faz parte da natureza humana. Não, o vale, né? As dificuldades, o resultado de algum exame, notícias, crises que nos assola de todos os lados, ela pode nos colocar medo, né? Porque o medo, ele faz parte, né, da nossa natureza pecaminosa. Só que aí ele continua dizendo, porque não temeria mal algum. Por que ele já não vai mais sentir medo? Porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte não assusta as ovelhas do Senhor, né? O resultado de algum exame, a notícia de um advogado, de algum promotor, de algum político, do seu superior no seu trabalho, não vai assustar, não vai intimidar a sua vida. Por quê? Porque você tem o pastor, né, Jesus como seu pastor, né? E ele está ao nosso lado. Observe que aqui o Davi, ele troca, ele estava se referindo, o ele, né? Ele troca o ele pelo tu, ou seja, que nós acabamos de falar, porque tu estás comigo. Ou seja, isso indica a forma mais íntima, né, e pessoal com que ele se refere. Porque é nos momentos de aflições, de tribulações, que muitas vezes Deus nos permite passar, que é para nós nos achegarmos mais próximo dele. O próprio Senhor Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito, não foi por conta própria, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, né? E lá, cheio do Espírito Santo, Jesus, ele venceu o próprio diabo, né? Porque ele estava capacitado, cheio do Espírito Santo, e ele venceu o diabo ali pela palavra de Deus. Então ele troca os pronomes o ele pelo tu, indicando uma forma mais íntima e pessoal. Ou seja, existe alguém superior, né? Existe um Deus que está comigo. Existe um Deus que não me abandona. Por isso eu não temerei mal algum.
o Emanuel, o Deus conosco. E aí ele faz menção, tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, tem uma defesa em nosso favor, tem suporte, tem proteção. Porque tanto a vara quanto o cajado, ele serve para puxar, né, as ovelhas, orientar as ovelhas. Ou seja, nas tribulações, nos momentos difíceis, Deus ele não deixa a nossa própria sorte. Deus ele não deixa, meu Deus do céu, o que será que eu vou fazer agora? Para onde correr? Não tem quem possa me ajudar? Não, ele não nos deixa desorientado. Ele vem com a providência. Ele estende as tuas mãos. Por quê? É o que está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, serve para trazer a ovelha, orientar a ovelha, trazer a ovelha para mais perto, né, do próprio pastor. Você não está à própria sorte. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, ele não deixou o povo à própria sorte. A Bíblia vai falar lá em Êxodo que ele guiava o povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Quando o povo estava ainda saindo do deserto, Deus viu que o povo poderia passar pela terra dos filisteus e os filisteus naquela época eram um povo mais forte que o povo de Israel, e para que o povo não pudesse, né, perecesse ali no deserto, quisesse ainda voltar para o Egito, tivesse blasfemado ali contra o próprio Deus, Deus ele muda a trajetória do povo. Ou seja, ele estende a vara, ele estende o cajado. Para quê? Para nos dar direção. A Bíblia vai dizer também em Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Esse salmo traz a ideia dos judeus, né, indo a Jerusalém, participar das festas judaicas, adorar a Deus, né, cultuar a Deus. Só que até ele chegar lá a Jerusalém, era uma caminhada longa, difícil, né, com bastante dificuldade. Nessa caminhada, muitos perigos ameaçavam o povo de Israel, o povo de Deus. Eram criminosos que poderiam assaltar as caravanas, condições climáticas, né, ora muito frio, ora o calor escaldante, né, tempestades, né, o terreno por onde eles trilhavam eram situações adversas, e eles demorando para chegar em Jerusalém, com esses e muitos outros perigos, eles olham e dizem assim, ó, eu elevo os meus olhos para os montes, né, cercado de perigo. E eles vão dizer, ó, e de onde me virá o meu socorro? Diante de tantas condições, de tantas ameaças que tinham ao redor deles. E aí o próprio salmista, inspirado por Deus, tendo essa certeza, essa convicção, ele vai dizer, ó, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, ou seja, o próprio Deus, está comigo, está com você. Tenha certeza e creia nessa palavra. Olha o que vai dizer agora o verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ou seja, o que está querendo dizer aqui nesse verso de número 5? Ainda que os inimigos de nossas vidas, né, o inimigo da igreja, o próprio diabo, né, que se opõe constantemente, que implanta armadilhas, estratégia, para que eu e você tropece em palavras, em atitudes, em uma série de coisas, que ele trabalha, ele é sujo, ele é astuto, e ele vai se opor, ele vai plantar armadilhas. Mas ao mesmo tempo que ele trabalha e ele não dá tréguas, porque o reino das trevas, ele não dá trégua, ele trabalha constantemente para nos amedrontar, para nos fazer desistir, desfalecermos, né? Abandonarmos a esse Jesus. Mas ainda que eles
fazem esse trabalho, essa preparação, Deus ele nos prepara uma mesa. E é uma mesa farta, para que eu e você possa se achegar e saciarmos. E o que tem lá para nos saciarmos? Tem fé, tem esperança, tem alegria, tem socorro, tem providência, tem fortalecimento, renovação espiritual, tem esperança e tem vitória para nossas vidas. Ou seja, o diabo, o inimigo de nossas vidas, as pessoas que são usadas por eles, podem blasfemar, podem querer denegrir a sua imagem, né, difamar você, falar de você pelas costas, mas ainda que estes fazem tais coisas, Deus ele nos prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Agora fica a nossa escolha, né? Nós chegarmos sedentos, né, com vontade, com fé a essa mesa e nos saciarmos. Enquanto que, eu já disse isso em outras ministrações, enquanto que o diabo ele passa tempo nos acusando, Jesus ele passa a eternidade intercedendo pelas nossas vidas. Olha o que vai dizer em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7 fala do ministério celestial de Jesus, o nosso bom pastor que agora está à destra do Pai, né? Morreu como um cordeiro, mas voltará como um leão. Olha o que vai dizer, Hebreus 7:25. Portanto também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, tem uma mesa farta, né? Todos aqueles que se achegaram a Deus, porque Jesus agora, ele é o nosso pastor, ele é o nosso Senhor, e ele também é o nosso sacerdote, porque aqui nesse texto está falando que ele intercede pelas nossas vidas. Então, ainda que o diabo nos acuse, ainda que o reino das trevas planeje contra nossas vidas, há uma mesa preparada para que eu e você possa saciarmos e sairmos de lá vitoriosos. Na mesma carta aos Hebreus vai dizer, Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, né? Que é o mesmo que está falando nesses salmos, a essa mesa preparada, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono, à sala do trono, ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se pessoas aí no seu trabalho, até mesmo pessoas que fingem demonstrar a mesma fé que você, têm falado mal, têm te perturbado, isso tem causado crises em você, não desista por conta disso. Faça diferente. Se achegue a essa mesa que já está preparada. Se achegue a esse trono, porque lá você será ajudado. Lá você encontra graça e misericórdia e você sairá vitorioso. Olha o que vai dizer o verso 6, para nós já finalizarmos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se esse salmo aqui é um salmo lindo, né, maravilhoso, o desfecho dele então não poderia ser melhor, né? Ele fecha com chave de ouro, né? Ele fecha de forma sensacional. Por que eu digo isso? Nesse verso 6, o salmista Davi, ele está recorrendo, fazendo uso de uma tradição judaica, e essa tradição está exposta lá em Gênesis, na visita dos anjos à casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e também ela está explícita, né, lá em Juízes, capítulo 19, onde um homem da terra de Gibeá, ele abrigou um levita em sua própria casa. Ou seja, as semelhanças entre esses dois textos, né, a lei da hospitalidade. Porque nesses dois textos nós vemos pessoas, né, homens abrigando homens. No caso de Ló, ele abrigou
o próprio anjo, né? 2 anjos ali apareceram a ele. E aí as pessoas daquela cidade vieram até a casa desse ancião e eles queriam, traz para fora esse homem aí para que venhamos a conhecer. Mas o conhecer não é como nós, a palavra como nós sabemos nos dias de hoje, conhecer. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é fulano, como é que você vai? Você veio da onde? Não é esse o sentido. Eles queriam praticar orgias, né? O próprio o homossexualismo. Eles queriam fazer coisas abomináveis, horrendas, diante daquele homem, lá em Juízes capítulo 19, e também ter relações com os próprios anjos. Então, esse homem em Juízes 19 e o próprio Ló, lá no livro de Gênesis, ele vai dizer, ó, não faça nada a esse hóspede. Vocês não, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer nada. Se for preciso, eu entrego a minha filha, mas ao hóspede que está abrigado, né, na minha casa, vocês não vão fazer nada. Eu não posso deixar. Eu não quero deixar. Né? Ele pagava quase com a sua própria vida. E dentro dessa tradição, quando o hóspede saía da casa do ancião, o ancião colocava 2 seguranças, né? 2 guarda-costas para acompanhar esse hóspede até que ele saísse da cidade, saísse de forma segura, sem ninguém colocar a mão nele. Né? E aqui nesse texto aqui, no verso 6, o salmista está dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia, ou seja, enquanto que lá naquela tradição ele colocava 2 seguranças para proteger o hóspede, aqui o salmista está dizendo, ó, a bondade e a misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, nós aprendemos com a palavra de Deus embasada, fazendo referência a uma própria tradição, e vemos que o que Jesus faz em nossas vidas é muito melhor, é muito maior, né? Porque Jesus ele nos protege, né? Mas não como hóspede, mas sim como próprio filho, e sim como próprio ovelhas de seu rebanho. E o salmista ele tem essa certeza, ó, certamente, ou seja, eu creio, né? Eu tenho essa convicção de que a bondade e a misericórdia me seguirão, né? Todos os dias da minha vida. E por isso, por essa razão, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Para aqueles que são ovelhas do Senhor, que estão no rebanho do Senhor, Jesus, ele protege a fim de dar a sua própria vida, como nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, se esse salmo aqui, ele é maravilhoso, né? Ele é um salmo lindo, e volto a dizer, no meu ponto de vista, eu acredito que é o texto mais conhecido da Bíblia, ele não poderia fechar dessa forma, de uma forma sensacional, né? Aprendemos também fazendo menção dessa tradição, lá no livro de Gênesis, que Ló, ele protege os hóspedes da sua casa, que são os 2 anjos. Aqui em Juízes capítulo 19, esse homem na terra de Gibeá, ele protege o levita, que é o seu hóspede que está em sua casa. E aí o salmista vem e diz, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias da minha vida. E por esse motivo, e como consequência disso, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus, ele nos protege com sua bondade e misericórdia, mas não como hóspede, e sim como próprios filhos e ovelhas do seu rebanho. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que faz a boa obra, e a Bíblia vai dizer, na carta aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra,
Ele não deixa a nossa própria sorte. Não. Ele irá completá-la, ele irá concluir até chegar aquele grande dia, até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o bom pastor que deu a sua própria vida, Senhor, para nos conceder a vida eterna. Queremos te agradecer pela tua orientação, teu cuidado, tua bondade e fidelidade, Senhor. Pedimos que o Senhor fique conosco, Pai, nos ajude, Senhor, traga consolação, providência, Senhor. Pessoas que estiverem enfermas, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa consolar, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live se você puder. E até a próxima, querendo Deus.